Vai começar a gravação agora. Então, agora sim, oficialmente, boa tarde a todas e todos. Estamos dando início aqui à nossa primeira oficina sobre políticas públicas para a agroecologia, né? Vamos ficar aqui até às 7 da noite, nessa primeira conversa aí do Polo Agroecológico do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Meu nome é Uchi, eu participo do Polo Agroecológico, vou estar aqui junto com o João Paulo, com o Gil, com a Maria Elisa, com o Marcos, fazendo aí a mediação e organização, os cuidados, né, com a oficina. Então, estamos aqui nesse grupo, somos bolsistas do Polo Agroecológico, mas depois a gente vai ter um pouquinho aí da apresentação. Mais uma vez, então, bem-vindas e bem-vindos. A gente gostaria de fazer, então, uma rodada breve, bem breve, assim, de apresentação, né? Talvez tenham pessoas novas por aqui, mas também a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Aí eu posso ir chamando e aí a pessoa fala o nome e a cidade de onde está falando e aí a gente vai se apresentando. Eu vou chamar então a Adriana Fortes. Eu sou da OPA, minha propriedade é situada em Arantina e eu sou produtora de frutas orgânicas. Obrigada, Adriana. Vou chamar agora o Diogo. Olá, meu nome é Diogo. Faço parte do grupo AI, União Agroecológica de Confidente. Também sou membro colaborador do grupo Raiz do Campo. E é isso. Um prazer. Obrigada, Diogo. Vou chamar então o Estevam, que não apresentei, é um dos nossos colaboradores aqui para a oficina de hoje. Boa tarde para todas e todos. Eu sou Estevam de Alfenas. Obrigada, Estevam. Eu vou chamar o Francis. Boa tarde a todos. Meu nome é Francis, eu sou de Itajubá e sou estudante da Unifei. Obrigada. Gabriela Azevedo. Boa tarde, eu sou de Pouso Alegre, estou representando aqui o Instituto Fernando Bonillo de Pesquisa e Conservação Ambiental. Gabriela Maria Ferraz. Eu estou tentando. Oi, eu sou a Gabriela, sou de Cambuí e a gente tem um grupo aqui de pessoas do coletivo agroecológico e estamos começando agora também com um trabalho de produção de orgânicos. Obrigada. Vou chamar o Gil. Oi, pessoal. Meu nome é Gil. Eu estou fazendo mestrado profissional em Lavras, junto com o professor Tiago. Colaboro também no grupo IEBA, da UFLA também, e com o pessoal da ACAL, que é a Associação dos Camponeses e Camponesas Agroecológicos de Lavras. E estou aqui também contribuindo com o Polo. Aí hoje estou aqui fazendo a relatoria e contribuindo com as discussões. Obrigada, Gil. Vou chamar então o Gilberto Ribeiro. Olá, eu sou Gilberto, também sou produtor agroecológico aqui em Passos, e a gente participa também da Coorgânica, que é uma cooperativa de orgânicos aqui do Sudoeste, que está localizada a sede em Claraval. Obrigada, Gilberto. Vou chamar agora Iracema. Boa tarde, gente. Meu nome é Iracema, eu estou em Santa Rita do Sapucaí, faço parte do Núcleo Rama, do Orgânico Sul de Minas, né? Temos uma propriedade certificada aqui, principalmente com foco em café.
Obrigada, Iracema. Chamar a Janine. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Janine, eu sou estudante da Unifal, faço parte do programa de Ciências Ambientais lá e também faço parte do coletivo A Montanha que Chora. Obrigada, Janine. João Paulo. Boa tarde a todas e todos. Eu sou João Paulo, sou agricultor em Pedralva, membro da Rama, da Orgânico Sul de Minas, e estou atualmente aí na Secretaria Operativa do Polo. Obrigada, João. Eu vou chamar agora o João Pedro. Alô, galera, tudo bem? João Pedro aqui, da Rama também, companheiro aí da Iracema, do João Paulo, da turma toda. Tem um sítio, chama Sítio Travessia, aqui em Itajubá, sul de Minas, na Mantiqueira. E a gente trabalha com agrofloresta e com foco em café especial. Tá bom, gente? Boa reunião aí, valeu. Obrigada, João. Vou chamar agora a Joyce. Boa tarde, eu sou a Joyce, de Cambuí. Obrigada, Joyce. Chamar o Marcos. Boa tarde, gente. Eu sou Marcos, do MST de Campo do Meio. Sou mestrando em Geografia da Unifal e também estou fazendo parte da equipe do Polo. Obrigada. Chamar a Maria Elisa. Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou estudante de agronomia do IF de Machado, faço parte do NEAPO, que é o Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica lá do IF, e também estou contribuindo hoje com o Polo, como bolsista de graduação. Obrigada, Maria Elisa. Vou chamar a Maria Leite. Como? Tá sem som, Maria. Desculpe. Eu sou membro e representante da OPA, um dos núcleos da Orgânico Sul de Minas. Minha propriedade fica em Santa Rita de Jacutinga, com foco em produção de pupunha e algumas punks, como araruta, mangarito, taioba, ora pronobis. Obrigada, Maria. Vou chamar então a Mariana. Oi, boa tarde a todas e todas. Eu sou a Mariana, eu sou mestranda na Unifei, em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade. Sou membro também do Núcleo Travessia, junto com o João Paulo. E eu faço parte das atividades do Polo, pela Intecop, pelo Travessia também, pelo DETEX. E é isso. Bom encontro para a gente. Obrigada, Mariana. Vou chamar então agora o Ricardo. Boa tarde, eu sou Ricardo, eu faço agronomia na UFLA, faço parte do IEBA, Núcleo de Estudo em Agroecologia, e sou ex-companheiro de curso do amigo Gil. Obrigada, Ricardo. Vou chamar agora o Pedini. Oi, gente, sou Pedini, sou professor aqui do IF Sul de Minas e colaboro com o Polo. Obrigada, Pedini. Vou chamar aqui Sítio dos Marcianos. Boa tarde a todos, meu nome é Anthony, sou aqui de Santa Rita do Sapucaí, sou produtor de café e sou coordenador do Grupo Gaia, aqui em Santa Rita do Sapucaí. Boa reunião a todos. Obrigada. E vou chamar o Tiago. Boa tarde, gente. Eu sou o Thiago, eu sou professor da Universidade Federal de Lavras,
área de extensão rural e desenvolvimento, e estamos aí juntos na construção do polo. Obrigada, Tiago. A Edna, que chegou depois, pode se apresentar. Ela mandou no chat hoje. Tá, você não quer se apresentar? Porque ela saiu da reunião, acho que a internet dela caiu. Tá. O Alan tá aqui perto também? Acabou de voltar, gente. Acabou de voltar, Ed. Acabou de voltar? Você quer... Pode ir, Edna. Eu sou a Edna, sou de Poços de Caldas, estou representando o CONSEC Território Sul, também faço parte da Economia Popular Solidária e sou da Marcha Mundial das Mulheres. E boa tarde a todas, todos e todas aqui. Obrigada, Edna. O Alan está aqui do lado também, vai se apresentar. Pessoal, boa tarde. Alan, aqui da Aliança em Prol da APA da Pedra Branca, campanha contra os agrotóxicos, da EITA também, vou falar melhor depois. E o Pedro Abreu entrou aí, também poderia se apresentar? Oi, gente, vocês me escutam? Tudo bem? Eu estava voltando para casa aqui da UFOP com o telefone ligado, caiu, voltou. Eu sou Pedro Abreu, eu sou professor na Escola de Medicina da UFOP, mas sou de Lavras e venho com algumas atuações há algum tempo aí na região, junto à Associação das Camponesas e Camponeses Agroecológicos de Lavras, a campanha, enfim, algumas frentes em Lavras, e estive apoiando aí a construção do polo mais no início, recentemente estou mais acompanhando um pouco mais distante, mas é bom estar com vocês de novo aqui. Obrigado pelo evento. Obrigada, Pedro. Acho que entrou mais gente aí, não sei, Maria Alckmin, é isso? Pode se apresentar? Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Estela e eu sou de Santa Rita do Sapucaí. Obrigada, Maria. Bom, acho que todos se apresentaram, né? Se faltar alguém aí, vocês me avisam. Mas acho que foi todo mundo. Bom, então agora vamos dar início, né? Aí só para a gente situar, né? Essa oficina, ela é parte, né, de um desdobramento, né, da reunião de acolhimento, da nossa primeira reunião de acolhimento de novos membros aí do Polo Agroecológico, que aconteceu um pouquinho no início do ano, acho que fevereiro, né? E aí, dessa reunião, a gente tirou, né, que conversaria sobre políticas públicas para a agroecologia, com foco aqui no nosso território sul e sudoeste de Minas, para a gente poder, né, se reconhecer, saber o que está acontecendo, quais são as políticas que estão, né, hoje acontecendo nesse território, nessa região. Então, foi um pouco por aí, né, que surgiu essa ideia da oficina. E aí, para a gente começar, né, a discutir sobre políticas públicas, né, a gente vai ter, então, a presença do Estevam Coca, que é professor do Departamento de Geografia da Unifal, e aí ele vai trazer como contribuição, né, um pouco dessa compreensão do que é uma política pública, como que ela acontece, se estabelece, né, então, com foco aí, né, para a agroecologia, para a agricultura, para a questão agrária. Aí a gente vai ter essa colaboração e depois a gente vai ter a colaboração do Alan, né, que está aqui do meu lado. Ele vai falar um pouco da plataforma do Agroecologia em Rede, que tem feito esse trabalho de colheita, né, de várias experiências, iniciativas da agroecologia, e tem ali um campo, né, sobre políticas públicas. Então, eu gostaria de agradecer desde já, né, ao Estevam e ao Alan, nessa participação hoje aqui com a gente, e pedir, então, para o Estevam começar a exposição, né, e depois a gente passa para o Alan, e depois a gente pode ter, então, uma roda de conversa, de perguntas,
A gente vai ter a Maria Elisa colaborando com as questões que foram colocadas no chat, mas também vamos fazer inscrições. O Gil vai estar cuidando aí da nossa relatoria, e o Marcos e o João Paulo vai estar aqui com a gente na mediação, e vamos, então, iniciando. Estevão, é com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Uchi. Mais uma vez, uma boa tarde para todos. Eu vou desenvolver uma conversa com vocês a respeito de políticas públicas e agroecologia, mas eu gostaria de começar com uma atividade. Eu sei que alguns estão no celular, vai ser difícil desenvolvê-la. Aqueles que puderem, eu peço a colaboração. Eu estou colocando um link aqui que vai levar vocês para um site chamado Mentimeter. Lá eu fiz uma pergunta, na verdade, uma proposição. Cite 3 palavras que ajudam a definir o que são políticas públicas. Confirmem para mim aí, por favor, se vocês receberam. Nós vamos formar uma chuva de palavras para tentar... Tá, então a gente tem aí, Mariana está confirmando que recebeu, uns 2 minutinhos. Eu sei que o tempo é curto, para a gente criar essa nuvem de palavras a respeito das políticas públicas. E eu já vou aproveitar aqui para compartilhar a tela para vocês verem como que vai ficar a nossa nuvem de palavras sobre políticas públicas. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim, Estevão. Obrigado, então. Me parece aqui que a gente conseguiu concluir essa etapa da nossa conversa. Eu vou tentar fazer aqui com vocês um diálogo bem rápido a respeito desses resultados. Nós percebemos que a palavra com mais citações, aquela que motivou mais pessoas durante a definição de políticas públicas, foi participação. Alguém pode, bem rapidamente, explicar por que colocou essa palavra? Alô, vocês estão me ouvindo? É que eu não consigo mais acessar a tela do Meet. Quem quiser abrir o microfone, né, que tenha colocado essa palavra, pode dizer rapidinho aí. Que povo vergonhoso. Eu posso falar, então. Vai lá, então. Eu não coloquei participação, mas eu fiquei pensando agora na participação, no sentido de que para políticas públicas funcionarem é necessário a participação daquele público, né, que é alvo dessa política. Porque políticas públicas não é algo de cima para baixo, né? Ela é algo que parte da mobilização da comunidade, de um determinado grupo social. Então, por isso que eu pensei na participação. Faz sentido? Faz sentido. É a Mariana, né? Eu não estou vendo aqui, mas conheço pela voz. Isso. Obrigado, Mariana. Vamos ver uma outra palavra aqui. Cidadania.
Alguém que colocou cidadania quer partilhar conosco o motivo da escolha? Ou então uma outra palavra que tenha se destacado e a pessoa quer expor aqui para nós o motivo de ter feito com que ela fosse colocada aqui na nossa nuvem de palavras. Bom, ninguém quer falar, vamos para o desafio de tentar decifrar um pouquinho do significado desse mapa de palavras que foi colocado aqui para nós. Eu realizei essa atividade com vocês, para a gente começar a nossa conversa, por dois motivos. O primeiro que é uma oficina. Eu, como professor, já faz um bom tempo que tenho trabalhado com essas atividades online e a gente precisa tentar diversificá-las, que ficar escutando a outra pessoa falar, às vezes pode se tornar um pouco entediante. E segundo, porque políticas públicas é um termo que muitas vezes é mal interpretado pelas pessoas que deveriam mais se interessar por ela. Então, eu quero dividir a nossa conversa tentando relacionar alguns dos elementos que foram pontuados por vocês nessa nossa dinâmica com as políticas públicas e a agroecologia em 3 momentos. Aí a USH me chama a atenção, se der o meu tempo aqui, tá? Para a gente não prolongar tanto. Eu quero falar um pouco sobre o sentido da política, depois sobre o significado de políticas públicas, e num terceiro momento tentar relacionar essa discussão sobre políticas públicas com a agroecologia e o desenvolvimento territorial do sul e sudoeste de Minas Gerais, que é a região na qual o polo agroecológico tem se estruturado. A gente começa, então, com a política. Quando se fala em política pública, eu até esperei que isso aparecesse aqui na nossa nuvem de palavras, é muito comum algumas pessoas terem um certo receio do termo, justamente por causa dessa primeira palavra, política. E qual o motivo disso? Primeiro, o fato de que a gente vive hoje numa sociedade, isso aparece não só aqui no Brasil, mas em vários outros países, em que um conceito errado de política tem se incrustado na nossa compreensão enquanto coletividade. É só a gente olhar para os baixos níveis de participação que nós temos no momento de escolher os nossos governantes. As 2 últimas eleições que ocorreram no Brasil tiveram números elevadíssimos de abstenção. Em 2018, 20,3%, e em 2020, 29,5%. Está certo que em 2020 tinha pandemia, mas isso já é bem elevado. Se a gente olhar para um outro país que não tem a obrigação do voto, como no Brasil, no caso da França, todos devem acompanhar que lá está ocorrendo a eleição, a gente tem um índice de apenas 65% de participação. Então, não escolher os seus governantes é um exemplo de que muitas pessoas acreditam que podem viver isentas de relacionar-se com as políticas públicas, o que é um grande equívoco. Eu tomo aqui o professor Marco Aurélio Nogueira, que leciona no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, em São Paulo, e que num livro intitulado Em Defesa da Política, tenta explicar o porquê de muitas pessoas não quererem se relacionar com a política pública. É por ter uma leitura errada do que é política e que leva a entendê-la como sinônimo de coação e de poder, de tal modo que aquelas camadas da sociedade que têm a capacidade de governar são tidas como os poderosos e grande parte da população acaba não se beneficiando do agir político deles. Então, o que a gente tem que tentar superar é essa compreensão limitada que é herdada do capitalismo histórico. Nós precisamos avançar para uma compreensão de política pública e de política, entendida no seu sentido lato, que está relacionada com o bem comum, que está relacionada com a construção da cidadania, que é uma outra palavra que apareceu com destaque também no nosso mapa. Então, disso, a gente pode partir para uma discussão sobre políticas públicas. O que elas representam? Elas são decisões tomadas pelos entes administrativos. Essas decisões podem ser unilaterais,
quando o ente administrativo, que tem um mandato para isso, resolve interferir em dado problema, ou elas podem ser compartilhadas. Aí está a importância daquele termo que mais se destacou, que foi a participação. Em cima disso, a política pública resolver um problema coletivo. No seu sentido mais geral, ela deveria ser voltada para o bem comum, e não para determinados indivíduos apenas. Sendo assim, a política pública se divide em 4 etapas. Primeiro, nós temos a formulação de um problema, que é quando o ente administrativo, com base no diálogo com a sociedade ou não, estipula quando, onde, para quem, quais recursos, enfim, ele cria um desenho da política pública. Depois a gente tem a sua execução, que vai estar relacionado com uma série de outras atividades. Nós temos o seu monitoramento, que é para ver se essa execução tem ido ao encontro daquilo que foi traçado no momento de desenho da política pública. E, por fim, a gente tem a sua avaliação, que é quando a política foi implementada e busca-se compreender se ela atingiu seus objetivos ou não, e se tem atingido ou não, o que vai ser feito depois. O que eu quero destacar aqui, que eu entendo ser importante para a nossa discussão enquanto polo agroecológico, é o fato de que todas essas etapas das políticas públicas são disputadas. Elas não nascem dentro de uma sociedade, né, que vive em paz perpétua. Ela nasce em uma sociedade que é formada por diferentes classes, por interesses que são diversos. E por causa disso, as políticas públicas podem ter 2 tipos de função. Uma é compensatória, que é quando ela vem para sanar de modo imediato alguns problemas, mas não impede que esses problemas apareçam de novo depois. É aquela história de dar o peixe e não ensinar a pescar. Aqui a gente tem que discutir com mais ênfase, evidente. Mas, e tem uma outra possibilidade, que é a política pública emancipatória, que é a que eu vejo como mais adequada para a gente situar a agroecologia dentro do nosso contexto. Essa política pública, ela é capaz de gerar essa palavra, que também é bem polêmica, mas vou utilizá-la aqui entre aspas, o empoderamento das pessoas que estão relacionadas com esse problema que foi elencado. E aí, onde entra a importância de a gente discutir a agroecologia e políticas públicas pensando no nosso contexto, de uma forma mais geral? Reside no fato de que hoje, quando a gente olha para não apenas a agricultura, mas para o nosso próprio processo de alimentação, a gente identifica 2 modelos de desenvolvimento territorial. De um lado, a gente tem a agricultura industrial, ou então o agronegócio, que atua em larga escala, cria uma paisagem homogeneizada, que gera poucos postos de trabalho, etc. E, de outro lado, a gente tem a agroecologia, que gera o inverso, um campo diverso, a policultura, a convivência não apenas harmônica, mas ontológica, uma união indissociável entre sociedade e natureza, e assim por diante. O problema que nós temos é que, nesse contexto de disputa pelas políticas públicas em suas várias etapas, quando a gente olha para uma realidade nacional e também regional, o que a gente percebe é que a agricultura industrial tem concentrado a maior parte das políticas públicas que são voltadas para a pesquisa, para tentar descobrir soluções inovadoras para a produção, as que são voltadas para a própria produção em si, as que são voltadas para o transporte do produto que foi gerado no campo, aí entra a questão da logística, o consumo e até mesmo o descarte. A agroecologia ocupa um espaço residual nisso, e quem tiver dúvida dessa questão, é só fazer um comparativo entre o plano safra da agricultura familiar e o plano safra do agronegócio. A diferença de recursos que são destinados a ambos para a implementação de políticas públicas é muito grande. Então, a gente tem um contexto de hegemonia da agricultura industrial, um contexto em que o agronegócio se apropria de modo muito mais intenso das políticas públicas, e geralmente o que sobra para a agricultura familiar
e para o desenvolvimento da agroecologia, responsável por trazer alimentos saudáveis para a mesa do cidadão, é muito pouco. Mas o que eu quero propor dentro dessa discussão é que, enquanto fórum coletivo, enquanto um polo de produção agroecológica e de produção orgânica situado no sul e sudoeste de Minas Gerais, a gente tem que entender esse contexto adverso no qual nós nos encontramos, enquanto um coletivo que disputa políticas públicas, mas não considerar que essas políticas públicas devem vir para nós apenas de modo compensatório, como se a gente dependesse de esmola, mas sim de modo propositivo, entendendo que a solução para alguns dos principais problemas estruturais que a gente tem hoje no mundo, no Brasil e na nossa região, passa pela mudança da matriz produtiva no campo, passa pela mudança da forma como nós nos relacionamos com os alimentos, e para isso a agroecologia é fundamental. É ela que vai nos ajudar a combater o aquecimento global, é ela que vai nos ajudar a superar o paradoxo entre a fome e a obesidade, é ela que vai nos ajudar a superar essa compreensão do alimento como mercadoria, dentre tantos outros problemas. Então, é nesse sentido que eu quero propor aqui para a gente pensar as políticas públicas voltadas para o campo, disputá-las em todas as suas dimensões de implementação e entender que o que a gente quer, enquanto um coletivo que defende a agroecologia na região, é a implementação de políticas que sejam emancipatórias, para assim a gente poder construir de modo autônomo a nossa transição agroecológica. Aí a gente pode ampliar a conversa depois, o que eu tinha aqui eram 20 minutos, e fico à disposição para que depois apareçam perguntas e a gente converse um pouquinho mais, tá? Muito obrigado, Uchi, e a todos vocês que estão aqui participando desse diálogo. Muito obrigada, Estevam, pela dinâmica e proposta, achei muito interessante, né? E pela exposição, né? Eu acho que você traz aí o contexto das políticas e esse campo da disputa, né? Que é muito evidente quando a gente olha. Eu fui me lembrando, né, da Política Nacional de Produção Orgânica e Agroecológica, né? Como que ela sofreu nesses últimos anos, desde 2015, né, no golpe que a gente teve a presidenta Dilma impeachmentada aí, né? Então a gente foi sofrendo vários processos aí que foram, né, levando cada vez menos, né, as iniciativas que a gente conseguiu enquanto sociedade, né, enquanto mobilização, movimento social, conseguir aí, né, enfim, chegar a níveis interessantes, né, para discutir uma política pública e voltada para a agroecologia, como a gente foi perdendo, né, esse espaço enquanto que o agronegócio foi avançando, enfim. É bastante interessante, fui pensando um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente discute um pouco mais a fundo, né, na próxima, depois da apresentação que a gente vai ter agora, e que aí a gente vai já matutando, pensando nas questões, né, e então, com isso eu gostaria aqui de chamar, né, o Alain para falar um pouco sobre a Agroecologia em Rede, que é uma plataforma, né, que traz as iniciativas. O Alain vai explicar um pouquinho sobre isso e se apresentar aqui também. Vou passar aqui, está do meu lado, então vou passando aqui para ele. O microfone está desligado. Pegadinha aqui. Boa tarde, então, pessoal. Bom rever aí um bocado de gente que a gente não viu há muito tempo e que a gente espera, né, que a próxima atividade do Polo aí já vá se encaminhando para o encontro presencial, que eu sei que está todo mundo esperando. Bom, a contribuição, né, que foi demandada aí para trazer hoje, né, contar um pouco sobre essa ferramenta do movimento agroecológico, né, que é o Agroecologia em Rede. Alguém já mexeu, já conhece, já participou de alguma atividade aí, relacionada à Agroecologia em Rede?
quiser contar um pouquinho, só 2 pessoas. Eu queria compartilhar a tela. Não, bom, então o pessoal está meio tímido hoje, né? Mas depois a gente conversa melhor. Bom, qual que foi a ideia, né, inicial dessa iniciativa, né, do Agroecologia em Rede, que já hoje, né, se a gente for olhar, né, desde as primeiras iniciativas, isso já tem mais de 20 anos, né? Então a gente está falando, né, do que hoje é uma plataforma na internet, mas que há 20 anos atrás já estava se pensando como um grande banco de dados de experiências em agroecologia, né? E se a gente entender a agroecologia, né, que a principal forma do avanço do conhecimento agroecológico é a partir da troca de experiências, né, ao contrário dos pacotões, do modelo do agronegócio, né, que o principal modelo de disseminação, né, é a partir da imposição de um modelo, né. Na agroecologia a gente tem sempre essa ideia, né, do desenvolvimento a partir da troca de experiências. E aí, né, naturalmente surge um sonho, né, um sonho de construir um grande banco de dados onde várias experiências estejam lá relatadas e aí você possa realmente saber, né, que, né, aqui em Caldas, o plantio da uva na altitude que a gente tem, né, a forma de adubação melhor é de determinada maneira ou de outra, ou uma determinada doença que apareceu conseguiu contornar, né, de alguma determinada maneira. Oi? Às vezes ele deixa assim. Acho que eu perdi. Você está com o microfone aberto, não entende se você quer falar ou... Não, beleza. Mas, enfim, é esse sonho, né, de que a gente consiga ter na ponta, né, da nossa mão aí um bocado de experiências que possam nos ajudar a avançar aí nas nossas práticas e teorias agroecológicas, né. Isso funcionou durante um determinado período, né, histórico ali, de final dos anos 90, início dos anos 2000 até 2010, mas começou a haver uma percepção de um problema estrutural nesse tipo de modelo, que era a necessidade da moderação ou da aprovação ou de uma certa... enfim, de alguém que fizesse uma espécie de curadoria desse conteúdo, chegando no limite, inclusive, de ter que decidir se uma experiência é agroecológica ou não, né, para estar ali naquele banco de dados. E isso foi causando aí, né, uma série de entraves mesmo operacionais, que fez com que a plataforma, enfim, fosse perdendo, né, um pouquinho do interesse, da força, ali mais ou menos, né, depois de 2010. E aí o que aconteceu mais recentemente foi uma retomada a partir de um outro conceito, né? E aí eu já vou explicar esse novo conceito, né? De onde o Agroecologia em Rede parte. Mas eu acabei esquecendo de me apresentar no início, né? Também de falar um pouco de quem que constrói o Agroecologia em Rede. Então, hoje é uma iniciativa da Articulação Nacional de Agroecologia, que historicamente vem, né, puxando esse processo, mas também junto com a Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, e também, mais recentemente, a Fiocruz, a partir da sua vice-presidência de ambiente, né? E eu participo, né, dessa construção como desenvolvedor de software, né, que é o meu trabalho na cooperativa EITA, que é uma cooperativa de desenvolvimento, né, de software para movimentos sociais, e a gente está, então, né, já há muitos anos nessa construção do Agroecologia em Rede.
E aí o que a gente percebeu, né, quando se decidiu iniciar uma reformulação ali em 2017, 2018, que o modelo de um banco de dados centralizado, ele também, de certa forma, ia um pouco contra aí, os princípios da agroecologia, em especial, né, o princípio da diversidade mesmo de experiências, né, e da diversidade até da forma de olhar para essas experiências. Então, naquele momento, né, ali em 2018, a gente decidiu alterar, então, o modelo, né, de um único banco de dados com os mesmos campos, com as mesmas perguntas, com as mesmas informações para tudo, né, para uma experiência de plantio de feijão no sul até, né, um núcleo de ensino em agroecologia na região Nordeste. Tudo isso entrava, né, na mesma base, com os mesmos campos, com as mesmas informações. E aí a gente entendeu que, na verdade, não precisava ser assim. E o que, né, daria justamente a força da agroecologia em rede era a gente permitir que as organizações criassem seus próprios mapeamentos. E aí a gente resolvia dois problemas de uma vez só. Primeiro, a gente dava para as organizações ferramentas para realizarem seus mapeamentos, o que é um entrave hoje, né? Então, a gente, em muitos projetos, né, relacionados à agroecologia, a fase de mapeamento e de análise é sempre uma, né, das iniciais, e aí fica sempre aquela questão, nossa, como é que a gente vai fazer no Google? A gente vai dar todos os dados para o Google, ou tem outra ferramenta, ou vai fazer no Excel. E aí, então, a gente oferece, né, como uma espécie de serviço para as organizações que estão querendo fazer seus mapeamentos, por um lado, e, por outro lado, a gente consegue ter esse banco de dados descentralizado, mas com um pequeno número de informações em comum, que é justamente o que vai nos permitir ter esse olhar global sobre o estado da arte da agroecologia, né? Isso que é hoje, né, uma das maiores belezas que a gente pode ver dentro da agroecologia em rede, é ter essa visão do todo, né? Aquele que é um todo entre muitas aspas, né? Porque é o todo que conseguiu ser captado aí pelos diversos mapeamentos. Então, o resultado, né, dessa mudança de paradigma foi que hoje nós temos já cerca de uns 10 mapeamentos lá dentro da agroecologia em rede, totalizando um total um montante de mais de 3 mil cadastros, divididos em quatro grandes tipos, né? O primeiro deles são as experiências, né, que é a origem disso tudo, mas a gente tem também, né, cadastros de organizações, cadastros de redes, né, de agroecologia e cadastros de dispositivos de ação coletiva, que são ferramentas, né, de efetivação aí das políticas de agroecologia. E aí a gente chega, né, agora nem encontrando aí com o que foi colocado aí antes, né, sobre as políticas públicas pelo Estevão, que é justamente na verdade, 2 desses mapeamentos que tem muita relação aí com o mapeamento de políticas públicas, né? Na verdade, eu nem sei se o segundo já está lá, mas o primeiro foi feito aí, né, no contexto das eleições de 2020, e que foi justamente um grande mapeamento aí das políticas públicas municipais de agroecologia. Então, eu queria aproveitar, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria pegar rapidamente para dar um passeio aqui pela plataforma. Eu até achei aqui, que foi o próprio Tiago que está participando, que cadastrou. Ah, não. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. Uma janela.
essa aqui é a página inicial. A gente pode já de cara fazer uma busca ou ir direto consultar aí a base de dados, né? A gente tem 3 formas de visualização das mesmas informações, né? Então, a primeira forma, né, é o mapa, que vai dar aí uma ideia mais territorial, né, de como estão aí as informações distribuídas geograficamente, né? Então, aqui a gente tem os montantes de cada tipo de cadastro, né? Então, aqui em laranja são as redes, aqui em verde são as experiências, e aqui em azul, roxo, sei lá, são os dispositivos. Aqui a gente está na visão por macro-regiões, mas a gente pode ir, por exemplo, aqui para a região Nordeste, se aproximando um pouco mais. Aí aqui a gente já vai entrando aqui, né, nos estados e já consegue ir vendo aqui, por exemplo, né, o estado do Ceará. E assim por diante, né? Já vamos nos aproximando. A gente pode, além disso, né, ter a visão do panorama, né, que aqui vai nos dar, então, 159 resultados do Ceará, então 4 dispositivos, 38 organizações, 116 experiências, uma rede. Aqui a gente tem as áreas temáticas, né, então educação, construção do conhecimento agroecológico, manejo de agroecossistemas, etc. As identidades, né, que estão relacionadas aí a cada cadastro, então agricultor familiar, educadores, professores, estudantes, movimentos sociais, etc. Os povos, comunidades tradicionais, povos indígenas, aqui só tem o Ceará, porque eu estou no Ceará. E aí eu posso ir sempre aplicando aqui com os filtros, né? Então, tirei o filtro do Ceará, agora estou vendo o geralzão. E aí podemos ir aqui, né, também para a listagem de cadastros, que é legal para dar uma olhada mais geral, né? E aqui é que a gente consegue, por exemplo, ver, né? Podemos aqui filtrar, por exemplo, o mapeamento de municípios agroecológicos e políticas isso, né? Municípios agroecológicos, que foi esse levantamento feito em 2020, que tem 722 resultados aqui, né? Então, a gente tem já aqui o primeiro em Paraisópolis, que já está aqui no sul de Minas. Aí podemos, então, filtrar, né, só por Minas Gerais. Aqui, MG. Então, a gente tem, então, um número de 34 cadastros aqui de políticas públicas em Minas Gerais, né? Parece um número tímido, né, para a quantidade de municípios que nós temos, mas, como o Estevão bem colocou, né, essas políticas, elas são resultado, né, de um processo de luta, de um processo de construção social, muitas vezes, né, com muitos embates, né. Vamos procurar aqui pela capina química, né, que a gente veio conversando. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, a lei aqui de inconfidentes, que já conversamos bastante lá no nosso grupo, né, que mesmo tendo, né, uma política pública em formato de lei, ela vem sendo desrespeitada, né. E a ideia hoje, acho que é a gente
dialogar um pouco sobre isso, mas também, né, aí já finalizando para a gente pensar em propostas futuras, né, também como a gente poder contribuir com essa plataforma, né, então esse mapeamento de políticas públicas, né, ele foi feito pela Articulação Nacional de Agroecologia, e ele pode ser, né, a gente pode iniciar um diálogo, né, com a Ana para dizer, olha, a gente enquanto polo quer, enfim, né, complementar e entender um pouco, aumentar um pouco, né, o escopo desse mapeamento. A gente está vendo, por exemplo, né, vamos ver aqui se a gente não tem um filtro por micro-regiões, né, mas a gente pode ver aqui pelo mapa mais ou menos como é que a gente está do sul de Minas. Já dá para ver que tem bem pouca coisa, né? Parece que só essas 5 mesmo aqui. E no sudoeste parece que não tem nenhum. Então, né, eu acho que seria bem tranquilo da gente, por exemplo, fazer essa proposta e conseguir encaminhar aqui novas políticas aqui, e até fazer esse tipo de discussão, né, quando uma política pública não é cumprida, enfim, né, o que a gente pode também tirar de ensinamento disso. Então é isso, né, acho que era esse um pouquinho do recado que queria deixar, dessa possibilidade da gente também ser parte dessa construção, tá bom? Obrigado, e a Uchi já teve que sair aqui, daqui a pouco eu assumo lá o Camilo, ela volta, mas aí eu peço para os demais compas aí seguirem na moderação. Obrigado, Alan. Pessoal, palavra aberta, então quem quiser, tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Estevão e para o Alan, pode usar mensagens na chamada aí, né, que é o bate-papo tem no Google Meet. Quem quiser levantar a mão também, pode levantar a mão para pedir a palavra. E é isso, gente. Nós temos já algumas perguntas encaminhadas no chat, então já vou até começar aqui fazendo a leitura das que já estão no chat. Enquanto isso, vocês vão perdendo a timidez, levantando suas mãos ou pedindo a palavra de qualquer forma aí que a gente vai atender. Para o Estevão, nós temos uma pergunta aqui do Pedini. Nós temos feito um esforço no Polo para o mapeamento do estado da arte da agroecologia no sul e sudoeste de Minas. Considerando esse espaço de embates, você acha que temos que mapear também esses focos de conflito, Estevão? Só um minutinho, João. Deixa eu ver a pergunta de novo. Eu não tinha acompanhado aqui no chat. Vou reencaminhá-la aqui para ficar mais fácil você achar. Por favor. Achei aqui, eu achei. Sem dúvidas. A leitura que eu trouxe aqui é a respeito da impossibilidade de nós fazermos uma discussão que seja propositiva também a respeito da possibilidade de transição agroecológica, se nós não considerarmos que o conflito é um fator preponderante para o desenvolvimento territorial. É pelo conflito que a gente vai ter a movimentação dos diferentes interesses e que nós, que estamos num espaço subalterno, se considerarmos a importância que é dada dentro das políticas públicas ao modelo de desenvolvimento capitalista, que é o da agricultura industrial, a gente acaba, então, ficando numa situação de inferioridade. O conflito, ele situa que o modelo de desenvolvimento do agronegócio, ele não é homogêneo. Ao mesmo tempo em que ele se expande, ele tem tirado pessoas da terra, através do processo de êxodo rural, que é muito bem documentado, e tem sido o responsável também pelo empobrecimento terrível da nossa alimentação, seja no sentido de ofertar alimentos produzidos com veneno,
seja através da padronização da comida. O João Pedro Stedley e o Horácio Martins de Carvalho fazem um apontamento que há 100 anos a gente comia cerca de 400 tipos de alimento. Agora, cerca de 100 alimentos fazem parte da dieta da maior parte da população mundial. E tem muita coisa se perdendo. Então, dar evidência ao conflito através do mapeamento, se bem eu entendi a pergunta do Pedini, é fundamental para a gente situar que esse modelo de desenvolvimento que é hegemônico, ele é muito forte, mas ele não tem sido uma totalidade. Existem outras formas de produção, de relação com o alimento que tem se colocado, pedido espaço, e a gente entende que é por aí que nós temos que nos colocar. Aí tem a sua pergunta também, né, João? Eu já respondo agora. Já pode seguir nela, então. Tá. Então, eu vejo o polo agroecológico como uma política pública, sim. A gente passa selo na medida em que foi institucionalizado, né? Tem uma lei. Só que eu entendo que, muito além disso, ele é um espaço que congrega diferentes elementos que fazem parte da agroecologia, no sul e sudoeste de Minas Gerais, e que, juntos, eles se concertam para demandar novas políticas públicas. Então, uma das coisas que mais me chama a atenção aqui na composição é que nós temos uma maioria de agricultores, isso é muito bom, mas a gente tem outros elementos também, tem consumidores, a gente tem a universidade, e todos juntos estamos com a preocupação de fazer com que o sul e sudoeste de Minas Gerais seja um território a caminho da transição agroecológica, e oxalá logo a gente chegue num estado de implementação concreta de territorialização e massificação da agroecologia. Então é isso, o polo é uma política pública, mas ele dá espaço para a gente demandar outras políticas também, e para defender, e até mesmo clamar pela ampliação daquelas que já existem. Aí, estou lendo aqui a questão do Gil também, que ele fala do PAA e do PENAI e do PRONAF também, né? O PRONAF, ele é importante, mas muito limitado, ele não chega até filhos de agricultores, não olha de forma ideal para a questão de gênero. A gente teve duas políticas públicas que foram mundialmente muito bem avaliadas. Durante meu doutorado, eu estive um ano em Vancouver, no Canadá, para estudar uma ação que era semelhante ao PA, que chama Farm to Cafeteria Canada. E lá eles elogiavam muito a política. Isso aí apareceu até em documentos da ONU, quando o Olivier de Schurer era relator para o direito humano à alimentação adequada. Só que o que a gente tem no contexto atual é um desmonte dessas políticas públicas. O PAA em si, ele nem existe mais. Desde quando, em 2013, o Sérgio Moro, ainda juiz lá em Curitiba, passou a perseguir alguns agricultores do sul e sudoeste do Paraná, os recursos do PAA caíram bastante, e agora no governo Bolsonaro ele foi substituído por uma aberração, que não é uma política pública, mas uma aberração que se chama Alimenta Brasil, porque ela é voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, que estão no campo, e cobra condicionalidades, ou seja, essas pessoas vão receber a possibilidade de comercializar os seus alimentos, mas elas vão ter que entrar em determinados critérios que são exigidos pelo governo. São pessoas em condição de vulnerabilidade extrema, que não têm o que ofertar dentro dos prazos, das condições que o governo coloca. E o PENAI, ele ainda é positivo, porque é uma política de Estado. Tem essa... Nas duas políticas, é bom frisar isso, no PA tinha, e no PENAI ainda tem a demanda para que 30% do que é comprado seja de origem agroecológica ou orgânica. É pago também um prêmio para os agricultores que fazem essa oferta, apesar que os agricultores com quem eu converso, eles dizem, é bom comercializar com PENAI, era bom com PA, mas não é o que a gente adquiriria vendendo em outros canais. O que eu vejo de positivo nessas políticas foi quebrar com aquele monopólio da lei de licitação da década de 90, criar um mercado específico para agricultores camponeses, e foi muito importante porque elas foram estruturantes. O PA, enquanto funcionou, o PENAI também, porque não era só acessar o mercado, contribuiu para a criação de grupos de mulheres, cooperativas, associações, para diversificação produtiva. Então, tem toda uma literatura que trata sobre isso. São importantes, é por esse caminho que eu vejo
a possibilidade de a gente relacionar a agroecologia e as políticas públicas. Evidentemente que precisaria de outros, como a própria educação, etc., mas essa é uma das principais, porque o mercado é uma das principais queixas dos agricultores. Aí vocês estão aí para falar melhor do que eu, mas a concentração do mercado é uma das coisas que torna mais inviável a permanência no campo. O pessoal tem vontade de produzir, tem condição, mas o mercado ele é concentrado. Ficou alguma coisa que eu não respondi? Por enquanto, acho que você respondeu todas as perguntas que enviaram ali, mas, repito, aproveito essa pausa, então, do Estevam, antes de passar aqui uma pergunta para o Alan, para pedir para quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário sobre uma política pública que tem no seu município, que esteja funcionando ou que esteja com problemas, né? O espaço está aberto aqui para a gente poder dialogar mesmo. Alan, como que a gente pode compartilhar esses diagnósticos que a gente está fazendo no Polo com a plataforma Agroecologia em Rede? Legal, João Paulo. Acho que seria bem interessante, né, a gente pensar nisso. E eu acho que o primeiro passo seria convidar, né, o grupo político da Agroecologia em Rede, tem uma coordenação política, para fazer uma conversa, né, porque tem dois caminhos, né, que a gente pode fazer. Um é entrar no mapeamento já existente, né, como eu falei, o Agroecologia em Rede não é uma base única, né, ele é um conjunto de mapeamentos, então a gente poderia entrar numa base já existente, o que significa utilizar um questionário já existente para fazer esse levantamento de dados. E uma segunda opção seria a gente criar um novo mapeamento, né, abrir uma nova caixinha ali de mapeamento com o nosso, enfim, né, com o que a gente quer levantar de projetos de dados, e, claro, que tendo que respeitar ali os critérios mínimos que tem no Agroecologia em Rede, que são alguns poucos campos, né, da localização, né, que é, enfim, o estado, a cidade, os temas, né, que é um conjunto de temas já pré-definidos, os povos e comunidades tradicionais, enfim, pouca coisa. Mas então teria esses dois caminhos, né? Entrar no já existente ou criar um novo. E fazer esse diálogo aí com a coordenação política para ajudar a pensar, né, que tipo de mapeamento, que tipo de informação que a gente traria aí para dentro do Agroecologia em Rede. Mas eu acho que é super possível, sim. Obrigado, Alan. Maristela, queria te pedir, por favor, para desligar o microfone, está dando uma interferência. Se você quiser falar, fica à vontade. Desculpa, não, foi sem querer, desculpa. Obrigado, Maristela. Tiago, está com a mão levantada? Vai lá, Tiago. Então, eu queria comentar um pouquinho, né, acho que um pouco em cima disso que o Estevam já comentou, né, dessa questão dos conflitos e das disputas em termos das políticas públicas, né? Isso é um tema que os movimentos sociais vêm pautando já há muito tempo, né? Como conseguir acessar o Estado para fazer com que as demandas do povo virem políticas públicas, né? Na maior parte das vezes a gente tem pequenas janelas de oportunidade que a gente aproveita para colocar alguma coisa ali e aos poucos algumas coisas vão surgindo, né? Mas é um processo, né, que acho que também o próprio Estevam já comentou, que ele vai e vem, né? Então, se a gente teve uma série de políticas públicas que foram estimuladas, principalmente a partir de 2002, né, com o governo Lula, a gente está vendo um processo de desmonte enorme agora, né? Então, a hora que você acha que você está conseguindo avançar um pouquinho, você acaba voltando lá atrás, né? E esse processo de desmantelamento de políticas públicas, por incrível que pareça, não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Na América Latina, os governos liberais que têm assumido têm feito mesmo o script, né? Então,
desmontando essas políticas que eu acredito que, de uma forma geral, todas elas contribuem para a agroecologia, né? Porque se a gente pensa a agroecologia como algo que vai para além da produção sustentável, como uma agroecologia que tem a ver com o desenvolvimento rural sustentável, com uma vida digna no campo, com um sistema alimentar que seja sustentável, todas as políticas, sejam elas as políticas agrícolas clássicas, né, de financiamento, de assistência técnica e extensão rural, de outras, né? Mas além delas, se você for pensar, né, um tempo atrás a gente teve o Programa Nacional de Habitação Rural, onde pela primeira vez você pôde ter financiamento para construir moradias do campo, né? Quer dizer, no programa da Reforma Agrária a gente tem essa possibilidade, mas fora da Reforma Agrária a gente não tinha. De repente esse programa foi deixado de lado também, né? Foi até anunciado uma linha de crédito do Pronaf para construção de casa, que também apareceu e sumiu, né? Então, a gente vive essa disputa que é constante. E uma coisa que eu acho que é interessante é que esse jogo de forças ele é muito desequilibrado, né? Eu tô lembrando de uma entrevista que a Kátia Grisa, que é uma professora lá do Rio Grande do Sul, deu, onde ela falava dos subsídios que a gente dá para agrotóxicos e dos subsídios que a gente dá para a produção de refrigerantes. Acho que não precisa nem explicar o quanto essas duas coisas são nocivas aqui, né, numa reunião do Polo. E se você for somar, você tem 10 bilhões de isenção para agrotóxicos e 2 bilhões de isenção para refrigerantes, né? E aí a hora que você fala, e as políticas para incentivo da agroecologia, né, para contratar assistência técnica para a transição agroecológica ou para crédito ou para políticas de estímulo à comercialização agroecológica ou todas as outras que podem ser importantes de industrialização, cooperativismo, etc. Aí não tem dinheiro, né? Se for pegar o PA, que já foi comentado aí que foi uma política reconhecida mundialmente e que teve um impacto super interessante, o maior orçamento do PA anual, se não me engano, foi 2 bilhões, né? Então está muito longe do que o agronegócio consegue ainda hoje mobilizar, né? O que mostra o tamanho do desafio quando a gente fala de política pública. Mas, por outro lado, acho que quando a gente pensa no agroecologia em rede, a gente vê que a gente não pode perder as esperanças, porque aí a gente vê que a gente também está fazendo coisas, né? Aliás, se a gente for pensar, a gente tem hoje uma lei estadual de agroecologia dentro de Minas Gerais, né? A gente tem uma política nacional de agroecologia. O que a gente não tem é recursos para poder executar essas políticas que faz parte daquela disputa, que infelizmente não é o fato de você conseguir institucionalizar uma política que você garante que ela vai ser executada, né? Isso é um problema sério. Mas, a gente tem essas políticas, a gente já deu um passinho, né? E aí, se a gente pega a agroecologia em rede, a gente vê que muita coisa está sendo feita. E eu acho que teve um movimento que a Ana fez, né, nas eleições, que foi muito bacana, que foi aquele movimento de mobilização das candidaturas, né? Aqui em Lavras o pessoal se mobilizou para isso, acho que o Pedro, inclusive, participou, se não estou enganado, né? E o que eu achei que foi uma coisa muito interessante, porque você já constrói uma aproximação antes da eleição, e se aquele candidato que assumiu a proposta agroecológica é eleito, você já tem ali uma entrada, né? Então, acho que as iniciativas da Ana, nesse sentido de sistematizar, de dar visibilidade, de construir alternativas ou formas da gente tentar acessar as políticas públicas também nos municípios, são bastante interessantes. E isso aí. Obrigado, Tiago. Alan, Estevão, querem fazer algum comentário sobre a fala do Tiago? Fique à vontade. Não. Assina embaixo. Então, só lembrando, pessoal, quem quiser falar pode levantar a mãozinha aí. O próximo é o Valnei aqui, já vai se preparando aí, Valnei. Quem quiser também pode mandar mensagem aqui na chamada, né, no bate-papo aí da chamada. E também, né, o nosso companheiro Marcelo acabou de se apresentar ali no chat. Quem chegou depois e quiser também passar ali a apresentação no chat, é muito importante para a gente ter um controle aqui de todo mundo que participou. Valnei, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Nesses dias eu estive pensando de uma forma para a gente ganhar uma visibilidade, né,
na agroecologia, ganhar adeptos. Aí acho que foi o Estevam que falou a palavra massificação, massificar a agroecologia. Então é a palavra certa que eu estava procurando. E então eu penso que a gente não poderia usar uma estratégia para massificar a agroecologia. Por exemplo, adesivos para pôr em carro, banners, para ganhar mesmo bastante adeptos, para ter visibilidade, força política. Poderia começar por um slogan, um gerador de outras propostas. Por exemplo, quer ter saúde, plante seu alimento. Aí para a pessoa se tocar que deve já começar a cultivar seu alimento. Ah, mas eu não posso, não dou conta. Ah, mas então tem um produtor agroecológico. Aí começar a gente sempre ficar agressivo mesmo nessas divulgações e tudo, porque o dia que nós chegarmos a pelo menos a metade dos agricultores trabalhando com a agroecologia, vamos mudar esse país até. Vai resolver questões ambientais, alimentares, tudo. Está tudo que a gente sonha, aquilo que a gente acha que até utópico vai resolver, vai ser concretizado, vai ser realizado. É uma coisa uma ideia que eu estou lançando. Não sei se as pessoas podem concordar ou não. Não sei se. Eu acho que está até pertinente, de certa forma. Seria isso. Obrigado. O Diogo vai falar, senão eu já comento agora. Pode falar, Diogo. Ah, não, desculpa. Pode falar aí, depois eu abro. Pode ser, então? A questão colocada pelo Valnei é muito importante. A forma como eu tenho direcionado meus estudos para a agroecologia é olhando principalmente para como ela tem sido trabalhada pela via campesina. Não que se resume a via campesina, mas é o olhar que eu tenho direcionado. E eles têm uma preocupação muito grande hoje com a cooptação. Alguns autores têm trabalhado a ideia de que a agroecologia envolve um território material, ou seja, a terra, eu prefiro chamar dessa forma, que é da onde vem nossa comida, é algo concreto, sensível, mas ela envolve também o território imaterial, que é disputar as mentes, que é disputar as concepções de alimentação que existem na sociedade de uma forma geral. E a gente precisa avançar nesse sentido, sim, disputar esses territórios. Caso contrário, logo, logo vai ter grandes corporações, como a gente já tem visto, trabalhando com a agroecologia e tomando o termo da gente. O território, ele sempre é disputa também. Então, a gente disputar esse espaço é importante dentro do processo de massificação. É conquistar as pessoas pelo paladar, que é o que nós temos de mais forte, mas é conquistar também pela palavra, é conquistar também pelos exemplos. Obrigado. Alan, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, senão vou passar para o Diogo e na sequência para a Maristela e depois para o Marcelo. Acho que eu posso passar a palavra para a Maristela. Oi? Vamos lá, então, gente. Vamos só para... A Maristela está com a mão levantada, o Marcelo está com a mão levantada e o Diogo tinha pedido para falar anteriormente. Então, vamos só para a gente fazer na ordem. Diogo, faz a sua pergunta aí e vamos embora. Tá, obrigado. Desculpe aí porque eu não vi que tinha a mãozinha levantada. Me perdoem, pessoal. Enfim, eu só queria meio que comentar em cima do que o Valnei falou, que é muito interessante, que eu estava pensando mesmo, né? Tipo assim, como aumentar o nível de experiência das pessoas, né? Não só o presenciar, né, o que é a agroecologia, mas como aumentar essa experiência dentro das pessoas, né? Que eu acho que essa questão também que o Estevão falou, né? De cativar o coração e a mente das pessoas dentro desse âmbito.
E uma coisa que eu nunca vi, que eu acharia que pudesse ser interessante nessa palavra do Valnei, realmente é uma publicidade aí mais massiva, né? Dentro de cidades que possam ter ali políticos, vereadores que comprem a causa e coloquem um outdoor, que subsidiem por alguns grupos para poder estar fazendo essa divulgação e aumentar um pouco esse nível, a busca dessa experiência, né? Eu queria falar mais um pouquinho dentro disso, mas eu vou passar a minha palavra aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, Diogo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar para a Maristela agora, na sequência para o Marcelo, e depois a gente convida o Estevão e o Alan para comentar sobre as falas. Vamos lá, Maristela. Oi, boa noite. Não consegui participar como gostaria, né? Tentei, mas não consegui. Mas eu queria deixar assim, bem claro que é um esforço, né, de estar me aproximando mesmo desse grupo de agroecologia, dessa monte de gente aí que está aparecendo, né, com a agroecologia, porque, embora a gente esteja só aqui no projeto dos orgânicos da Mantiqueira há 23 anos em Gonçalves, a gente tem muita dificuldade de encontrar pares, né? Então, são várias questões que eu gostaria de colocar, vou tentar só pontuar. Primeiro que eu acho que por uma questão até de velocidade do cotidiano, e também porque, do mesmo jeito que vocês têm medo que se apropriem do termo agroecologia e façam um mau uso disso, eu ouço vocês falando de agroecologia e são os mesmos princípios da agricultura orgânica que eu comecei a fazer há 33 anos atrás. E também se apropriaram do termo orgânico, e hoje a gente até meio cerceado, porque a gente é orgânico, não é agroecológico, sendo que no nosso grupo a gente tem orgânicos e agroecológicos, e eu acredito que todos temos os mesmos princípios, né? Que é a questão da segurança alimentar, da fixação do produtor no solo, de condições ideais de vida para o produtor, valorização do trabalho dele, e a questão toda da preservação do meio ambiente, né? Que tudo isso a gente vai estar fazendo junto, é o que seria o princípio do orgânico e do agroecológico. A propaganda ela é importante, mas a partir do momento que começou a se institucionalizar uma propaganda do orgânico, a gente teve uma banalização do conceito orgânico. Então, eu acho que isso é fundamental quando se for pensar em fazer uma divulgação. A gente tem que conquistar corações e mentes. E quando a propaganda é feita, a gente geralmente não consegue, conforme a forma. Concordo perfeitamente com o Estevão falou, quanto à questão como que está sendo feito isso nos movimentos sem terra, que eu acho que é realmente um projeto de conquista, não é um marketing, né? É uma coisa que vai se conquistando. A gente aqui, na nossa história, né, esses 20 e tantos anos, só em Gonçalves, a gente fez o nosso marketing através das nossas feiras, os dias de campo, interagindo com a comunidade, palestras, parte cultural, parte de atividades de lazer. A gente queria fazer realmente que as pessoas entendessem que existe uma outra forma de vida, né? E que o alimento é a base disso. Nunca tivemos nenhum apoio, nenhuma política pública nesses 23 anos. Infelizmente, gostaríamos de ter. Não conseguimos fornecer para a merenda escolar da cidade, né? Agora, pela primeira vez, nesses 23 anos, nós temos uma pessoa na Emater que é ligada na questão da agroecologia e está fazendo um esforço, mas já está tendo uma resistência grande do município. Nós temos a nossa feira de sábado, ela tem mais ou menos 400 pessoas na cidade que tem 4.200 habitantes. A gente faz 3 feiras por semana, manda mais ou menos 10 a 15 toneladas por semana, todas as semanas do ano, para vários lugares do Brasil, além das feiras locais. Então, na verdade, eu quero interagir, né, e entender e aprender com vocês como que a gente pode fazer. As minhas questões são as mesmas, né? Como que a gente vai conquistar corações e mentes, né? Porque a gente está numa região que tem que ser cuidada. E por que ainda a gente acabaram de montar a primeira diretoria de meio ambiente aqui no nosso município, pecuária, agricultura e meio ambiente, que a fundação, a lei, né, que foi feita para
para formar essa diretoria, que a gente não tem secretarias aqui, ela simplesmente fala mais de pecuária, que a gente aqui está no morro, a gente tem uma pecuária leiteira muito capenga, mas ela fala mais de pecuária, na onda nacional, não fala em agroecologia, nenhum momento de agricultura orgânica, não fala nem de conversão agroecológica, não fala nem de uso racional de agrotóxicos. Então, como fazer, né? A gente aqui no município, a gente é totalmente órfão de qualquer tipo de política pública. A gente está praticamente assim, se agarrando nos pés do novo agrônomo da Emater, para ver se a gente consegue, através dele, fazer alguma... a gente não está nem querendo que seja uma política voltada para os orgânicos da Mantiqueira, mas que se pense numa mudança em alguns manejos, né, em alguns princípios de sustentabilidade. Então é isso, assim, fico feliz de ver que tem tantas coisas. A gente tem pátio de compostagem aqui, dentro da nossa... A gente faz um monte de compostagem aqui, doa a compostagem, peneira a compostagem, mesmo assim a gente tem dificuldade até para doar a compostagem. Então, a gente tem uma área de recuperação ambiental ao longo do nosso espaço, né? Que a gente fez uma parceria com a Fundepag, com Águas da Mantiqueira. Então, a gente tenta, de todas as formas, agir do jeito que a gente acredita, mas é uma coisa muito solitária. Para a gente, ainda é muito solitário, né? Temos muitos clientes que vêm na feira, adoram, mas não conseguimos ainda fazer um pensamento do município se transformar. E isso, para a gente, é uma coisa que é muito triste, incomoda muito. E por isso que a gente está aqui tentando dialogar mais com vocês, para ver se a gente entende mais e consegue ampliar aí essa força da agroecologia, né? Que com certeza é o caminho. Só isso. A gente quer conhecer vocês. E estamos à disposição para quem quiser conhecer também o que a gente faz. Obrigado, Maristela. Eu acho que é isso mesmo. Uma das coisas mais importantes do polo é construir esse espaço de diálogo de experiências, né? E tenho certeza que a gente tem muito a aprender com a Orgânicos da Mantiqueira e tem muitas experiências aqui para compartilhar com a Orgânicos da Mantiqueira também. Marcelo, fica à vontade, faça sua pergunta, depois eu passo para os nossos camaradas Estevão e Alan. Boa noite a todos e a todos. Estão me ouvindo bem? Eu estou aqui meio capenga aqui. Obrigado, João Paulo. Então, né, mesmo me apresentar, né, e tudo, para justamente, né, para fazer parte dessa corrente para frente aí, né? Assim, pelo horário, se o pessoal da roça não planta, a gente não janta, né? Então, é só para dizer, me apresentar e tudo, eu estou estacionando isso aqui. Eu vim agora em 2021 para Cruzília, né? E faz um ano, e fui muito contemplado na fala da Maristela aí. Desculpa, até como fiz no comentário aí que eu cheguei agora do campo e tudo, nós estamos fazendo esse trabalho de base aqui, trabalho de formiguinha, né? E para dizer da nossa disposição de estar, né, somando, até agradeci, eu estava lá na comunidade com o Elton. O Elton é da Escola Família Agrícola aqui de Cruzília. E é bacana, e aqui no sul de Minas, né? Então, eu sou de Valadares, sou do leste de Minas, tá? Então, né, eu estudei Viçosa e tudo e tal, só para um breve, né? De onde veio Paulo Covô e tudo, mas eu arrumei uma terrinha aqui e estou aqui na região do sul de Minas. E fiz o concurso para aqui, para a região. E Deus abençoou, botou aqui, e até pertinho, meu terreno lá em Baipendi. E a gente está né, vem desse movimento. A gente trabalha lá em Valadares, no território médio Rio Doce e tudo, né? Tinha uma CRESAFA, olha o nome, hein? CRESAFA, Cooperativa Regional de Economia Solidária da Agricultura Familiar Agroecológica. Então, muitas, assim, né? E é um espaço de aprendizado, tem muitos assentamentos, comunidades tradicionais lá e tudo. Eu sou natural de lá e tal. Enfim, e não estou dizendo isso para dizer assim, vou trazer de lá para cá. Não, é justamente entender que cada lugar tem suas características. E não tem receita pronta, né?
por isso que eu estou, assim, dentro das falas, assim, tudo, e eu não peguei, né, mas pelo título da reunião de hoje, das políticas públicas, da agroecologia e tal, né, o PENAI, assim, né, as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar estão sucateadas, né, isso aí vocês já sabem, assim, né, pelo contexto atual, pela conjuntura atual, né, e tal. Mas, assim, aí o PENAI, como força de lei, está lá, no mínimo de 30% da agricultura familiar, mas não é só os mínimos de 30% da agricultura familiar, é um espaço também que dá para a gente ali aos poucos entrando, porque a escola está sempre atarefada de muitas coisas, mas o trabalhar é uma questão... Aqui são 3 escolas estaduais, então tem o tempo integral. E tive a felicidade de um coordenador do curso integral perguntar se poderia trabalhar a horta lá, você está me entendendo? Mas você imagina a gente trabalhar, o veneno está na mesa, muito além do peso, e trabalhar essas questões. Estou falando outras frentes, tá bom, gente? Não é só nesse sentido. Já começa a trabalhar né, no ambiente escolar, para além do fornecimento da produção de base agroecológica. Né? A questão mesmo, a Maristela falou, muito importante, a questão, se a gente pudesse trabalhar pelo menos a transição agroecológica, já era um grande passo. Mas, enfim, outros espaços que a gente tem, assim, né, para tentar conquistar, você está me entendendo? Assim, e aí, a consciência, as mentes, como está falando, então, quer dizer, você imagina, né, no ambiente escolar, tipo, 9 anos lá no mínimo, então, e a formação, nós já estamos um pouquinho velhos, já está com os pau tortos e tudo, né? E não é questão também de catequizar, não, mas levar uma informação que dizer que existe um outro espaço, uma outra forma, né, de se fazer agricultura, né? Para além do que está aí hegemônico e tudo, vocês estão entendendo? E a alimentação saudável está no cerne acho até um nome bacana lá, assim, ó, para o desenvolvimento biopsicossocial baseado na alimentação saudável, entendeu? E a agroecologia pode contribuir muito com isso, né? E aproximar esse campo-cidade. A feira é um espaço ótimo e tudo, mas temos essa ainda que nos resta. O PAA está, né, tá esquecido, mas o PENAI ainda está vigente. Então, assim, é um dos caminhos, né? E a gente vai descobrindo os caminhos. Desculpa aí a delonga, mas é que eu estou chegando pela primeira vez, só para vocês saberem, né, quem é, de onde que vem, o que está pensando e tudo, por isso que eu delonguei um pouco. E podem contar com a gente, aqui a gente vai querer fazer parte dessa rede. E uma coisa assim, né, estudando em Viçosa, vocês devem vir de outros lugares também e tal, os intercâmbios é fantástico. Com a pandemia, tudo isso, não sei como que acontecesse aqui no sul de Minas, né? Não é que é a solução para tudo, mas agricultor, os espaços, e também o cidade e campo, e aproximar esses espaços nos intercâmbios, lógico que isso tudo precisa de recursos, mas, né, viabilizar, vamos lá, né, só pegando aqui, por exemplo, inclusive fazer aqui, né, a visita aos agricultores de Gonçalves, e olhar aqui, já deu 200 quilômetros de distância, entendeu? Mas, quer dizer, ter esses momentos de caravana, teve a caravana agroecológica, teve circuitos agroecológicos, desculpa que eu estou pegando o bonde andando, mas só para vocês verem, assim, do que a gente está disposto a estar contribuindo, fazendo parte aí, tá, Jóia? Muito obrigado aí, desculpa aí, Adelon. Obrigado, Marcelo, seja bem-vindo, agradeço ao Hélito aí para a gente, da EFA Cruzilha, pelo convite aí para vocês. Em breve, vocês aí dos escritórios locais da Emater também vão ser contactados pelas gerências regionais. Estive conversando ontem com os gerentes regionais do território sul e sudoeste, e aí a gente vai dialogar certinho para ver como que vai ser essa participação dos extensionistas locais das atividades aqui do Polo, e a gente vai conversar com você com certeza. Obrigado por ter vindo aí, parabéns pelo trabalho, seja bem-vindo ao sul de Minas. Estevam, Alain, querem comentar alguma coisa sobre essas 3 falas? Nós ainda temos uma pergunta do Diogo no chat e o Valdem está com a mão levantada, mas eu acho que eu vou abrir para vocês, né, para falar sobre essas últimas perguntas e falas aí. O Alain pode começar agora.
Pode ser você, Estevam, que o Alan tá aqui ocupado com o Camilo. Tranquilo. Daqui a pouco a gente... Minha companheira está me ajudando aqui também. A gente está na mesma idade, né? Estamos no malabarismo aqui. Tá bom. Então, o Diogo, eu vou tentar responder tanto a questão que ele apresentou aqui de modo verbal, como também aquela que ele colocou no chat. Eu consegui ler aqui. Então, ele coloca mais uma vez a questão da experiência, como que a gente pode fazer para aumentar, e é um angu que nós temos que descascar juntos, porque eu acredito que vocês, que são os agricultores que realizam a agroecologia na prática, devem ter ideias, mas nada tão concreto, nós da universidade também. Eu queria só dar um exemplo do que acontece aqui no município de Alfenas. Até antes de eclodir a pandemia, nós tínhamos a Feira Agroecológica e Cultural da Unifal. Acontecia uma vez por semana dentro do campus sede da instituição, e a gente abriu um edital. A maioria dos agricultores que participavam eram do MST, por causa da proximidade, tinha alguns da RAIS também. E funcionamos durante um ano, o pessoal conseguiu até expandir a oferta de alimentos agroecológicos para o RU, uma vez a cada 15 dias, os alunos até iam lá, tiravam foto, era aquela coisa que eles se sentiam bem fazendo. Mas, dentro das nossas avaliações, uma questão que a gente entendeu que foi limitante da experiência foi a divulgação, como ir além do público da universidade. Aí, a gente tem que pensar junto quais caminhos nós vamos seguir. Não é uma disputa fácil, porque, igual, vou usar aqui a comparação do Marcelo, né? É o trabalho de formiguinha mesmo. O agronegócio está pagando inserção comercial na Globo para dizer que ele é pop, que ele pode tudo, que ele está em todo lugar, e a gente faz um trabalho de modo individual. Até para nós que estamos dentro da academia, você conseguir financiamento, possibilidades de trabalhar com a agroecologia é muito difícil quando comparado com o que outras pessoas conseguem. E aí, tanto na fala do Diogo como na do Marcelo, aparece essa discussão sobre a possibilidade de intercâmbio. A gente investir em políticas que vão nesse encontro também acredito que é importante. Evidentemente, nós podemos fazer isso de modo autônomo, mas pensar isso no plano da política pública é válido também. Já é chover no molhado, mas muito se fala da agroecologia como um diálogo de saberes. E ela evoluiu muito. Em Cuba, por exemplo, na relação camponês a camponês, e aqui a gente pode pensar nesse sentido também, que tipo de política vai permitir a gente fazer esses intercâmbios, ou ir até o território do outro colega, ver como que tem funcionado, trazer vocês para a universidade também, seja para ocupar nossos espaços nos programas de pós-graduação, graduação, etc., ou falar conosco também, como acontece nas jornadas universitárias de reforma agrária, em outros exemplos, mas nós estarmos com vocês também e podemos aprender, que aí eu tomo a fala da Maristela, ela toda humilde, dizendo que está aqui para aprender e tal, mas só dela relatar as coisas que ela tem feito, nossa, é um aprendizado enorme. Então, caminhar nesse sentido, né? Acredito que a gente tem mais demandas do que respostas, mas pensando o fórum como esse espaço que é política e que é para gerar políticas também, como foi dito lá na pergunta do João, eu acho que é uma questão que a gente pode trabalhar nos próximos meses e, quiçá, e oxalá assim aconteça, anos também. Obrigado. Se o Alan quiser complementar, à disposição. Bom, eu vou dar um pitacozinho aqui, que o Alan não está podendo, né? Mas, assim, só para... então, assim, né, para complementar aqui, né, alguma coisa que foi dita, eu acho que reforçar, né, que esse nosso espaço é de articulação, é de reconhecimento, né, e é de troca de experiência, acima de tudo, né? A gente está aqui para trocar com diversos atores, com diversas pessoas que estão nas frentes, né, tanto nas roças, né, nos sítios, também na terra, né, na extensão rural, dentro da universidade, os estudantes. Então, são muitas experiências, né, que a gente vai encontrando aqui no sul de Minas, né? E eu acho que isso reforça um pouco do que a gente trouxe hoje, né?
por exemplo, o Agroecologia em Rede, enquanto o Alan estava aqui falando, eu fui dando uma passeada, e aí eu encontrei lá a experiência, né, que o Tiago cadastrou na Agroecologia em Rede, né? Então, do Núcleo de Estudos em Agroecologia. E aí a gente pode reconhecer essas experiências, né, também a partir dessa plataforma. Então, acho que é importante a gente pensar como que né, a gente tem, né, essas potencialidades, assim, né, de se reconhecer, de se ver, de saber o que está acontecendo. Um tempo atrás, a gente estava tendo um debate muito forte, né, sobre a questão da capina química urbana, né, isso foi falado bastante dentro do polo. Então, foi um espaço ali de muita troca, né, a gente pôde ter acesso a documentos que foram elaborados, né, pelo pessoal lá de Inconfidentes. Então, a gente pode compartilhar isso para outros municípios que também estão tendo esse problema. E aí eu acho que é por aí, né, que a gente vai tendo, né, essas possibilidades de nos fortalecer, né. Então, acho que é um pouquinho isso, assim, né, que eu acho que esse espaço nos traz, né. E aí eu reforço da gente ter um reconhecimento dentro do Agroecologia em Rede, das outras experiências, da gente ir vendo o que está acontecendo nos outros lugares e que também podem nos ajudar por aqui, né? Um pouquinho isso. Nós temos o Valnei e o Anthony aqui na sequência, então vou abrir aí, Valnei primeiro, depois o Anthony, e a gente chega próximo de finalizar para a gente manter aquilo que a gente tem feito nas reuniões do Polo, de cumprir os horários com que a gente se compromete com todas e todos. Vai lá, Valnei. Olá, vamos lá. A gente fica pensando em ideias, tem hora que as pessoas colocam as palavras que resumem muita coisa. Um colega, nem lembro mais, colocou a palavra cooptação. Eu achei muito interessante, então a gente pode começar a conversar em cima disso. Eu acho que depende, a gente tem que trabalhar estrategicamente mesmo, a gente tem que ampliar a base de pessoas, não só agricultores, que até uma agricultura urbana, a gente pode fazer ele se tocar e plantar, fazer a plantação dele no quintal. E o outro, porque aí tem que começar, tem que envolver, o negócio ir conquistando as mentes e envolvendo mesmo. Então, eu acho que a gente poderia até outro dia até debater mais em cima disso, porque eu acho que a gente tem que afinar as abordagens e introduções no setor agroecológico. Eu acho que a forma da gente introduzir, a forma da gente abordar as coisas, eu acho que funciona muito é a forma. Então, cada um desenvolve sua forma. Eu estou levando em conta também o que a colega Maristela falou, para a gente não banalizar. Então, por isso que eu acho que a gente tem que pensar nessas abordagens. Eu posso até citar umas formas que eu já venho trabalhando, só que eu queria trabalhar melhor e mais conjuntamente com todos aqui. Os meus pequenos excedentes de produção, eu dou para algum familiar, para algumas pessoas das minhas relações, às vezes nem faço comércio ainda, porque ainda está a escala pequena, tudo. Mas eu vejo que as pessoas já vão entendendo. Aí, onde eu faço a doação, estou lá almoçando, jantando, a pessoa que ganhou aquilo, já lembra, isso aqui já é agroecológico, o Valnei que produziu lá. Assim, já começa. Então, a gente vai dentro do relacionamento da gente, a gente já começa a falar. Agora, a partir do momento que a gente começar a trabalhar meio afinado, meio em conjunto aqui, bem organizado, a gente já vai ter adesivos, alguma coisa assim, a gente já entra de alguma forma, depois vai mostrando, cada agricultor agroecológico vai compartilhando as ideias com aqueles novos que querem entrar para esse mundo agroecológico. Se ele não dá conta, fala, tem aquele extensionista que está muito bom naquilo, né? Igual tem a matéria, o pessoal do Instituto. Eu acho que se a gente souber fazer uma abordagem certa, a gente pode crescer muito.
Eu acho que vocês interessam, eu também particularmente interesso, para aumentar a nossa qualidade de vida, melhoramento ambiental e conservação da natureza e tudo, que é uma coisa que atende nossos sonhos. Eu acho que então a gente precisa continuar debatendo essas formas. Então essa é uma pequena contribuição que eu queria dar. Obrigado. Obrigado, Valnei. Já aprendi muito com o senhor. A prática ensina muito. Vamos lá, Anthony. Eu gostaria de fazer uma colocação indo um pouco do que o Valnei falou e pegando na estrutura da rede, porque eu acho que a gente tem que tentar atingir as pessoas e hoje em dia as pessoas estão muito ligadas na rede internet, né, nas redes sociais e tudo mais. E aqui, por exemplo, lá nessa oficina somos quase 30, no polo muito mais. Então acho que se a gente tem que fazer uma reunião para bolar essa estratégia e uma ideia que eu tive é cada um, sei lá, fazer um desafio, cada um gravar um vídeo de 30 segundos do seu sítio, falando sua experiência e tal. E aí já teria, por exemplo, 50 vídeos que poderiam ser divulgados lá, por exemplo, no grupo no YouTube ou de outra forma. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma reunião pensando só nessa estratégia comunicacional, de divulgação de informação. Essa é a colocação que eu queria fazer. Obrigado, Anthony. Valnei, queria pedir para você desligar seu microfone, está dando uma interferênciazinha. Mas se quiser falar, pode falar. Levantou a mão aí, se quiser falar, pode falar. A mão porque eu coloquei no lugar errado. Não estou levantando aí mais não, já vou desligar. Obrigado, Valnei. Então, gente, eu acho que a gente pode caminhar, né, para o final. Então, eu queria convidar o Estevão e o Alan para comentar essas últimas falas e fazer suas considerações finais. Depois dessa última fala dos dois companheiros, a gente vai dar alguns encaminhamentos, né? E é isso, vamos lá. Fique à vontade. Beleza, gente, voltei aqui. Eu queria mais, enfim, conseguir acompanhar aqui a maior parte das falas, mas queria mais trazer um pouco de uma visão mais geral, né, e tentar até pensar em alguns possíveis encaminhamentos aqui, né. Então, acho que a gente está ainda no início, né, do processo de construção disso que a gente está chamando de polo agroecológico, em que a gente está tentando e tateando para saber para que esse trem serve, né? Eu acho que já, né, muitas das falas aqui já trouxeram, né, esse valor, né, de estarmos juntos no espaço, né, de podermos compartilhar, de não estarmos sozinhos, mas o que mais, né, o que a gente pode, enquanto, né, para que serve, né, esse polo, para além da gente estar junto, que não é pouca coisa, né? Então, eu acho que o que hoje a gente pode ver é justamente a importância da gente conseguir reunir uma conjuntura de forças, né? Enfim, né? ter aí uma união de forças e principalmente de subsídios para conseguir lutar pela implementação de políticas públicas nos municípios, né, que é onde as políticas acontecem, né, a gente não tem uma instância administrativa, né, por exemplo, no sudoeste de Minas. Então, o que a gente pode, né, enquanto polo, pensar, né, e agir efetivamente, é justamente de pensar, né, avaliar que tipo de ações, né, que tiveram sucesso aqui na nossa região e que podem servir aí como exemplo para que todos nós, né, que estamos aí cada um num município diferente, possamos trazer, né, para os nossos vereadores, trazer agora na campanha, né, que vão ter a eleição dos deputados estaduais, né, que a gente sabe a importância, né, que essa instância tem na criação das políticas públicas, né, o próprio polo agroecológico teve, né, como veículo de criação deputado estadual
Beatriz Cerqueira. Então, a gente pensar, né, o que disso a gente consegue tirar para conseguir construir uma estratégia conjunta entre, né, as organizações que estão construindo o polo e que possamos fazer, trazer, né, aí para os nossos municípios essas propostas, né, que vão, como a gente pode olhar, né, lá na Agroecologia em Rede, vão desde a construção, né, de PAs municipais. Então, se não tem PA nacional federal, que façamos um PA municipal, melhoramentos no PENAI, aumentar, né, a faixa de 30% para mais. A gente tem, né, as políticas aí relacionadas à capina química, que aí já vão para outro universo que não é nem da agricultura, né? A gente tem muita coisa, né, relacionada à própria alimentação, né, dos órgãos públicos, enfim. Tem muita coisa bacana, muita coisa interessante que já foi feita, que a gente não precisa reinventar e que a gente pode se inspirar para trazer. E aí é isso, né? Quando a gente tiver as ações nos municípios, a gente também tem o polo como uma força, né? Acho que a gente já teve aqui um exemplo lá do embate, né, da capina química lá em Cambuí, que a Joyce e a turma lá né, convocaram, e aí a gente foi, mandou vídeo e deu o apoio aí que foi possível. Então, acho que o polo tem que servir para isso, né? Tem que servir para nos fortalecer nas ações municipais e que a gente possa, então, ir construindo, né, essa reflexão sobre a utilidade, né, e o que a gente pode construir enquanto polo, e acho que esse é um ótimo início de caminho. Aí, parabéns pela organização da oficina, acho que foi um bom começo aí para nós. Eu vou ser bem rápido. Vou no mesmo sentido do Alan. Eu acho que a gente avançou muito no sentido de já não apenas tentar classificar e criar uma explicação para o que o polo é, mas assumimos uma posição mais proativa, no sentido de pensar como que a gente pode interferir nas políticas públicas. E isso é saudável para o próprio exercício da democracia. Então, a gente tem aqui esse espaço em que, mesmo com objetivos que muitas vezes não são os mesmos no sentido da ação estratégica, a gente caminha para o mesmo sentido, que é pensar a transição agroecológica. Temos uma série de experiências, e nesse processo de disputar as políticas públicas, agora a gente tem um elemento a mais, que é o polo agroecológico, e que vai nos ajudar a se agregar e trazer as nossas demandas. A Nenê está derrubando tudo aqui por trás, então as palavras vão ficando mais complicadas. Mas é isso aí, gente. Eu agradeço pelo diálogo que nós tivemos na tarde de hoje, e com certeza contribui para a gente ir se situando melhor em relação ao polo, e continuamos juntos na luta, temos muita coisa para fazer juntos e favorecer a transição agroecológica aqui na região. Obrigadão mesmo. Obrigado, Estevam. Obrigado, Alan. Foi muito bom ouvir vocês aqui, né, nesse diálogo, realmente. O pessoal começou tímido, mas depois todo mundo participou, e aí que o negócio funcionou. A participação estava lá grande, né, naquela nuvem de palavras que o Estevam provocou a gente para fazer. E é isso, a gente precisa participar para que o polo se torne uma política pública eficiente, que traga benefícios para o movimento como um todo, né, para a construção da agroecologia. Queria pedir, antes da gente fazer os encaminhamentos e o encerramento, por mais que a gente esteja gravando, né, queria pedir para todo mundo que puder ligar a câmera aí para a gente fazer uma foto aqui de finalização, né, um print da nossa tela. Isso, enquanto eu vou ver na carinha de todo mundo, vamos falar um pouco sobre os encaminhamentos que a gente tem para hoje, né, a partir deste diálogo que a gente construiu. Então, assim, como primeiro encaminhamento, vindo da fala que o Alan teve no começo, né, do Agroecologia em Rede,
quando a gente surgiu a dúvida, né, de como que a gente pode compartilhar, né, esses diagnósticos que a gente está fazendo, esse processo de diagnóstico dentro do projeto do Polo, com a plataforma Agroecologia em Rede. Então, acho que a gente vai encaminhar uma tentativa aí de conversa, né, junto com o Alan, com o pessoal da Agroecologia em Rede, para a gente criar um momento específico para a gente discutir isso, como que o Polo pode trabalhar em consonância com a Agroecologia em Rede. E nesse momento, né, que esse primeiro momento, que é sobre essas políticas públicas que nós conversamos aqui hoje, queria convidar todas e todos a fazerem um exercício no município onde vocês moram, de tentar identificar desde já quais as políticas de agroecologia que existem no município de vocês. Aquelas que estão funcionando plenamente, mas também aquelas que existem, mas às vezes não estão funcionando muito bem. Né? Vai ser o início de uma colheita, né, que nós vamos fazer dessas políticas públicas nos municípios que estão no território sul e sudoeste de Minas Gerais, né, que é o território de abrangência do Polo. Então, fica esse convite para vocês. Queria lembrar também, né, que o Polo ele é composto, né, por uma coordenação ampliada, onde estão representantes, né, das organizações de agroecologia aqui na região. E em breve também a gente vai criar um novo espaço de comunicação mais amplo para que as pessoas que estão dentro dessa organização, não só os representantes que vão estar nessa coordenação ampliada, também possam participar de alguma forma dessas discussões. Uma coisa que também perguntaram aqui mais cedo, que vale dizer também, em breve a gente deve criar um canal de comunicação para compartilhar essas reuniões que a gente está tendo, né, que estão sendo gravadas, mas também, né, surgiu uma ideia de um vídeo, outras coisas aí durante essa conversa de hoje. Então, em breve a gente deve criar este canal para a gente compartilhar esses arquivos de imagem aí, né, sejam vídeos, fotos, tudo o que a gente tiver de trabalhos acontecendo em torno do Polo. Uchi, quer falar mais alguma coisa? Lembra de mais alguma coisa? Gil, o pessoal aí que está na... Só lembrando, não sei se você falou que o Camilo estava fazendo barulho aqui, mas que a gente teve uma reunião de acolhimento, né, e que vamos ter uma próxima em breve, então aí já temos muita gente interessada, né, em entrar no Polo, então a gente faz uma reunião de acolhimento para que a gente possa, antes de entrar num grupo de WhatsApp, né, essa ferramenta aí que a gente tem de comunicação, a gente possa se conhecer, se ver um pouquinho e conversar sobre o que é o Polo. Então, estamos planejando uma próxima reunião aí de acolhimento. E também planejando reuniões presenciais. Nos aguardem aí os próximos informes. Mas agradecer e dar boa noite já a todas e todos aí. Obrigado pela participação. É isso. Obrigado, Uchi. Pessoal, deixei meu contato aqui de telefone aqui no chat. A maioria das pessoas eu já tenho contato aqui, né? Então vou conversar com todos vocês. Se caso alguém que eu não comuniquei diretamente quiser entrar em contato comigo também, fique à vontade aí, para a gente fazer essa articulação toda aí que a Uchi falou e continuar tocando esse projeto bonito do Polo, que tem tudo para acontecer da melhor forma possível, a gente caminhar para a agroecologia aqui no nosso território. Uma boa noite a todas e todos. Estamos juntos, contem conosco, contemos uns com os outros. Boa noite, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.